Tem como explicar como é que a gente chega nesses valores, mas para aplicar a quadratura gaussiana você não precisa, você só precisa saber disso aqui. Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí e na aula de hoje a gente vai aprender sobre a quadratura gaussiana, que é um método de integração numérica. Se você precisa aprender sobre esse método, fica aqui comigo nessa aula e aproveita e deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilha esse conteúdo com seus amigos. Bom, a quadratura gaussiana é um método de integração numérica e ele é basicamente o terceiro método assim que a gente aprende. Então a gente já sabe um pouco sobre a regra dos trapézios e sobre 1/3 de Simpson. Se você não sabe, eu vou deixar aqui alguns cards, né? Que é só clicar nesse link que vai aparecer na tela que você vai assistir. Que a gente já tem esses vídeos prontos do 1/3 de Simpson e da regra dos trapézios aqui no canal do Responde Aí. Beleza? Bom, além disso, a quadratura gaussiana é um método de integração numérico e a gente tem um resumo com os principais métodos de integração numérica para você. É só entrar no link que está na descrição do vídeo, lá vai estar o resumo para você baixar com as principais fórmulas, tudo que você precisa aprender aí sobre integração numérica. Beleza? Engoli aqui uma barba sem querer. Bom, vamos lá. Quadratura gaussiana, como é que vai funcionar? Integração numérica, basicamente, o que a gente quer é calcular a área abaixo de uma função. E aqui eu quero calcular, né, essa área entre o meu ponto A e o meu ponto B. Tá certo? O que vai acontecer é que a gente não sabe calcular essa área, a gente não sabe calcular essa integral e vai tentar calcular de alguma outra forma. E aí, o método da regra do trapézio, basicamente é traçar um polinômio de grau 1, ou seja, uma reta, entre esse ponto A e esse ponto B, e calcular a integral desse polinômio, que basicamente é a área ali de um trapézio. O que vai acontecer é que esse trapézio, né, essa área de trapézio, não é efetivamente a área da minha função, então eu vou ter um erro associado. Eu vou estar calculando ou uma área menor ou uma área maior do que a da minha função, a não ser que a minha função seja, de fato, um polinômio de grau 1. E aí, o que a gente vai fazer então? A quadratura gaussiana vai continuar ainda calculando a área de um trapézio, mas a ideia dela é fazer com que esse trapézio não passe efetivamente entre o ponto A e o ponto B. Vai colocar esse trapézio passando entre um ponto C e um ponto D, ali alguns pontos médios. Porque quando ela faz isso, a gente vai ter ali, ó, uma área calculada a mais, tá? Do que a área que a gente calculou anteriormente. E essa área calculada a mais vai ser exatamente a área excedente, né? Aquela área que era o nosso erro. E assim a gente consegue ter um valor correto dessa minha aproximação. Bom, a quadratura gaussiana ela vai ter o caso básico, que é o que a gente acabou de ver, que é o nzinho igual a 2, ou seja, eu vou ter ali dois pontos onde eu vou passar o meu trapézio, e nesse caso básico eu vou calcular minha integral indo de menos 1 até 1. Ah, mas e se minha integral não for de menos 1 até 1, o que eu faço? A gente vai ver aqui como é que a gente faz para calcular para outros casos também. Mas no caso básico, vamos considerar aí que essa integral vai de menos 1 até 1, tá certo? Então, ó, tem ali uma integral indo de menos 1 até 1, de uma função f de x dx, e eu vou calcular essa integral como sendo um coeficiente a zero vezes o valor da minha função no ponto x0, mais um coeficiente a 1 vezes o valor da minha função no ponto x1. E repara só, esse x0 e esse x1 não são o ponto inicial e o ponto final da integração. Lembra que a gente pegou aquela função e está olhando agora ela, aquela reta, né? Não está olhando mais do ponto inicial ao ponto final, está olhando ele passando ali em pontos médios. Esses pontos médios são esse x0 e esse x1. E o grande lance é que a quadratura gaussiana ela vai funcionar para funções de grau menor ou igual a 3, quando a gente usa o nzinho igual a 2. Tá? Então, se eu tenho qualquer polinômio de grau 3 ou menor, eu vou calcular a minha integral sem erro. Tá? Agora, para outros casos, né? Se for um seno, cosseno, aí não tem como dizer que não vai ter erro. Beleza? Bom, então vamos lá. No caso do nzinho igual a 2, a gente teria a integral da minha função f de x dx é igual a 0 fx0 mais a 1 fx1. E no nzinho igual a 2, esse coeficiente a 0 e esse coeficiente a 1, ele é igual a 1. Tá? E o x0 vai ser menos raiz de 3 sobre 3 e o x1 vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Tem como explicar como é que a gente chega nesses valores, mas para aplicar a quadratura gaussiana você não precisa, você só precisa saber disso aqui. Que esses coeficientes eles são 1, e o x0 é menos raiz de 3 sobre 3, e o x1 é raiz de 3 sobre 3, tá? Nessa integral que vai de menos 1 a 1. Então, digamos que a gente quer calcular
a integral do número de Euler elevado a x² dx, indo de menos 1 a 1. Eu sei o valor correto dessa integral, é 2,93, tá? Eu coloquei aí no programa Calcula Integral, o valor analítico é esse, mas agora eu quero calcular utilizando a quadratura gaussiana. Então, eu vou ter aqui, ó, o A0 vale 1, vezes a minha função no ponto x0. Então, eu tenho aqui, ó, a minha função, que é o número de Euler, e elevado a x, o x é o meu x0, então vai ficar, ó, menos raiz de 3 sobre 3, e esse x0 elevado ao quadrado, mais meu coeficiente A1, que vale 1, vezes a minha função, que é o número de Euler, elevado a x, né, ao quadrado, e agora o meu x é o x1, que então é raiz de 3 sobre 3, aqui elevado ao quadrado. Fazendo essa continha, eu encontro 2,79. É uma aproximação ok, né? Ali para o 2,93, que é o correto. Tá, esse é para o caso do n igual a 2. Né? A gente calculou ali o x ao quadrado para n igual a 2. Mas se eu quisesse o n maior, o n igual a 3 ou a 4, bom, o que acontece é que a gente tem essa tabela aqui para vários n's, então ó, o n igual a 2, a gente tem ali o x0, que é o menos, esse aqui é o x0, o menos de raiz de 3 sobre 3 tem esse valor, o raiz de 3 sobre 3 tem esse valor daqui, tá? E o A1, né? Esse aqui é o A1, esse aqui é o A0, era 1 e 1. Agora, para o nzinho igual a 3, vai ficar essa cara daqui. Esse daqui é o meu x0, x1, x2, e aqui eu tenho, né, o A0, A1, A2. E por aí vai, para o nzinho igual a 4, para o nzinho igual a 5 também. A gente vai ter aqui já na tabelado quais são os valores que a gente vai utilizar, tá certo? Bom, então agora calculando aí esse integral usando o nzinho igual a 3, o que eu vou ter, né, vai ser A0 fx0 mais A1 fx1 mais A2 fx2. Beleza? Então, ó, o meu A0 é o 0,555. Então, ó, 0,556 vezes a função no x0, e o x0 é menos 0,775, né? Então, vai ficar aqui, ó, vezes o número de Euler, elevado a menos 0,775 ao quadrado, mais 0,888 vezes o número de Euler elevado a 0, que é o meu x1, mais 0,556, que é o meu A2, vezes o número de Euler elevado a 0,775 ao quadrado, que é o meu x2. Fazendo essa conta, eu chego aqui em 2,92, que é bem pertinho do valor correto dessa integral, que é 2,93. Então, ó, usando o n igual a 3, a gente chegou ali bem pertinho do valor dessa integral, tá? Beleza, mas todas essas integrais foram aí indo de menos 1 até 1. E se por acaso eu quisesse ir, por exemplo, de 0 até 4? Como é que eu faria para utilizar a quadratura gaussiana? O grande lance é que a gente vai ter que fazer uma transformação de variáveis, que com essa transformação a nossa integral vai de menos 1 até 1. Então, agora eu preciso fazer uma transformação, tá? E aí como é que vai funcionar? O meu x ele vai ser agora meio vezes b menos a vezes t mais a mais b. Aqui ficou faltando o finalzinho do colchete. O meu dx ele vai ser b menos a sobre 2 dt. E quando eu faço isso, o que vai acontecer é que a minha integral que é de a a b de f de x dx vai ser agora uma integral que vai de menos 1 a 1 de f dt. Tá, então vamos fazer essa substituição aí de variáveis nessa integral indo de 0 a 4. Então eu vou ter aqui, ó, agora o x é igual a meio b menos a vezes t mais a mais b, né? Aqui ficou faltando o final do colchete. Então eu vou ter aqui, ó, o x vai ser igual a meio, o b é meu intervalo final que é 4, menos o a que é 0, vezes t, mais o a que é 0, mais o b que é 4. Então isso aqui vai dar
meio, que multiplica 4t mais 4, também conhecido aí como 2t mais 2. Então o x agora vale 2t mais 2, e o dx vai valer, o b é 4, o a é 0, então 4 menos a sobre 2 dt, então vai ficar igual a 2 dt. Com isso, substituindo aí na minha integral, eu vou ter agora uma integral que vai de menos 1 até 1, de número de Euler. O x é 2t mais 2, então vai ficar 2t mais 2 elevado ao quadrado, e o dx é 2dt. Então a gente fez aqui uma substituição de variáveis para que a nossa integral agora vai de menos 1 a 1. E aí com essa integral que vai de menos 1 a 1, eu vou aplicar, de fato, né, a minha quadratura gaussiana. Aqui eu vou utilizar o nzinho igual a 2. Então, só coeficiente a 0. E o t0 e o t1 são aqueles que a gente conhece, o menos raiz de 3 e o raiz de 3 sobre 3. E o t0 menos raiz de 3 sobre 3. Então, agora, substituindo, o que a gente vai ter vai ser o seguinte. O a0 é 1, vezes a minha função e elevado a 2 vezes o t, que é menos raiz de 3 sobre 3, mais 2 ao quadrado, vezes 2, né? O dt não aparece. Essa é a minha função. Mais o a1, que vale 1, vezes a minha função agora com o t1. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 3 sobre 3, mais 2, tudo isso elevado ao quadrado. E aí, o valor que eu vou encontrar aqui nessa integral é de 20.999,06, nessa nossa aproximação, utilizando aí a quadratura gaussiana, mesmo com um intervalo que não é de menos 1 a 1. Beleza? Bom, quadratura gaussiana é isso, espero que tenha te ajudado. E me fala aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!